Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um Tijolo Cast, com a presença aqui muito especial, hoje 2 convidados aqui do nosso ecossistema e a gente se orgulha muito, né, em ter vocês aqui conosco. É um player fundamental, né, para o desenvolvimento habitacional do país e todas as empresas aqui que participam do Tijolo, a gente estava até conversando antes, de alguma forma já se relacionam com vocês, né? Então a gente está aqui com a turma da Caixa hoje, né? O Thiago Elgueira Nenê, né? Mais conhecido como Nenê, que ele falou aqui há pouco, né? Então o Thiago ele tem uma trajetória aí já sólida em gestão de pessoas e projetos, né? Graduado na administração pela Urcamp, pós-graduado em gestão de pessoas pela FAISA, Finanças, Investimentos e Banking pela PUC, né, e MBA em Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis, né. E hoje atua ali como superintendente executivo da Caixa, né, liderando estratégias que ampliam o acesso à moradia. Tenho certeza que a nossa turma aqui que nos assiste já te conhece, já conhece o Renato também. Apresentando o Renato, né, então o Renato Scalabrin, está aqui na minha frente. O Renato é líder, né, com forte atuação em desenvolvimento regional e gestão de pessoas e negócios, formado em ciências contábeis, especialização em MBA em gestão de negócios do desenvolvimento regional sustentável. Atualmente superintendente da rede Varejo Porto Alegre na Caixa, né, impulsionando resultados e fortalecendo a relação com clientes e comunidades da região. Então, gente, estamos apresentados aqui. Queria, assim, começar o nosso bate-papo para a gente só contextualizar um pouquinho, né? Eu acho que antes da gente entrar nos tópicos aqui, para quem não conhece, eu acho que a Caixa tem uma grandeza, né, absurda, né? A gente estava comentando até do tamanho, né, da companhia, e eu queria que vocês de repente abrissem um pouquinho o Renato conversando um pouquinho, só trazendo para qual é o tamanho, né, do negócio Caixa hoje, né, para as pessoas entenderem, né, o que é esse tamanho e quais são as áreas de atuação do banco e principal foco, né, de vocês hoje em termos de produto e clientes e tudo isso. Então, a Brit, dando boas-vindas aí também, né, deixando um pouquinho. Sim. Agradecer, Fred, aí o convite, essa oportunidade de estarmos, né, interagindo. Faz muito sentido, né, a nossa presença, né, o Hub aqui ele se conecta muito com a construção civil, com a Caixa, né, com os players, né, os atores aí do mercado, e quanto mais próximos, né, nos possibilita trabalharmos juntos nas estratégias, né, compartilhando iniciativas, né, e ouvindo muito o que o mercado necessita, né, e esse é um dos grandes temas que tem sido postos, né, para a Caixa, dentro desse cenário, como se posicionar numa transformação digital que vem ocorrendo, né? O cliente tem mudado, né, suas expectativas, os processos mudando muito e nos traz, né, esse desafio. E aqui, né, no espaço onde a gente está, no Tijolo, no Caldeira, onde nasce, né, muitas das iniciativas. Quando a gente olha para o tamanho da Caixa, assim, se tem, né, às vezes, cada dia mais conhecida, né, tem 164 anos, e ela vem se transformando muito, né, para ser um banco, né, um banco público, que especialmente atue em segmentos, setores que, via de regra, precisam de estímulos, precisam de fomento e de desenvolvimento. Quando a gente olha, né, assim, a atuação da Caixa na habitação, no crédito, né, pessoa física, da pessoa jurídica, vem muito com esse aspecto, né, de trabalhar o fortalecimento para o desenvolvimento. O crédito tem avançado muito no país, mas ainda há muito espaço, né, compararmos com a Europa, né, países desenvolvidos, Estados Unidos, onde ainda a nossa participação nos investimentos do crédito ainda é menor, né, olhando o PIB também. Então a Caixa vem buscando fortalecer muito isso. Quando a gente olha, né, então, a questão também, né, num aspecto de uma política anticíclica, né, que se tem muito no sistema financeiro, né, momentos de taxa de juros alta, né, você tem às vezes as instituições optando por tesouraria em vez de fazer crédito. Então a Caixa busca, né, ser esse banco que, mesmo desses momentos onde poderia ter um ganho, né, e uma segurança maior com a tesouraria, de estar investindo. E um exemplo disso é o tamanho, né, do crédito, né? Nós estamos fechando
fechamos agora o terceiro TRI, uma carteira de crédito na Caixa de 1.334 bilhões. Né? Uma carteira enorme de crédito. Quando a gente olha só habitação, 905 bilhões. Né? Então está quase chegando a 1 trilhão na habitação. Nós detemos aí próximo a 75% de todo o crédito imobiliário do país com a Caixa. Fortalecido muito, né, na questão da habitação de interesse social, mas atuando muito, né, em habitação de mercado, né, também buscando, quando a gente olha setores, né, e temos, né, às vezes, em alguns empresários ainda o conceito do processo lá de trás, né, que era demorado, burocrático, evoluiu muito, e nós temos um espaço muito grande para crescer, né, trabalhando com o crédito imobiliário na Caixa. Né? O Thiago Nené aqui depois vai comentar um pouco. Nós temos feito um trabalho muito forte também no litoral. Há um histórico de autofinanciamento. Entendemos que a gente pode alavancar muito e fortalecer o mercado com o financiamento imobiliário que nós comentaremos na sequência. Então a gente cresce, né, com a Caixa sendo esse banco do crédito, né, mas também atuando com todos os serviços. Não é só um banco também da poupança, de investimento, tem todo o portfólio dos bancos, mas trazendo como essa característica forte, né, de ser um alavancador, um fomentador. E está no nosso propósito, né, da Caixa, transformar a vida das pessoas. E transformar a vida das pessoas passa por realizações, passa muito, né, pela questão habitacional. Eu acho que existe um propósito nobre aqui, né, Thiago, que é esse acesso à moradia, né? Então a Caixa ela serve como esse impulsionador da habitação, né? Acho que as pessoas têm esse sonho da casa própria, é uma conquista importante na vida de todo mundo. Acho que a gente fala aqui no tijolo, né, o imóvel talvez seja a maior compra que a pessoa faz durante a vida, né? É a mais importante, né? Que a gente fica mais tempo também utilizando esse bem, né? Então acho que tem um propósito aí muito nobre, assim, e eu queria te ouvir, assim, hoje pegando um pouco ainda, entrando mais a fundo na atuação, né, de produtos Caixa, vamos dizer assim. Vocês fazem toda a parte de, vamos dizer, financiamento da cadeia produtiva, mas também do cliente, né? E aí tem todos os nichos aí. Acho que você podia falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é um programa bem importante para a gente esmiuçar um pouquinho, né? Eu sei que tem as novas faixas e tudo isso, mas fala um pouquinho para nós, assim, né? Primeiro esse propósito nobre que vocês todo dia estão fomentando, e também as atuações de produto, né? Seja Minha Casa Minha Vida, seja o produto convencional, enfim, entender um pouquinho, te ouvir aí. Sabe, Fred, e é um prazer estar aqui, né? Você que está assistindo, acompanhando, a gente fala dos números gigantescos da Caixa sobre habitação, mas a gente trouxe aqui um recorte especial do que é um dia de habitação na Caixa, para a gente ter uma ideia do que é feito em um dia, né? Então, em média, a gente assina mais de 3.300 contratos habitacionais em um dia na Caixa. A gente faz, em média, pouco mais de 900 milhões de financiamento em um dia. No site da Caixa, são 318 mil simulações em um dia. Tá? Então isso, né, a gente inaugura 19 canteiros de obra por dia. Cara, é gigantesco, assim, né? E a engenharia da Caixa, ela avalia, em média, 2.200 imóveis por dia que ela analisa. Isso é um dia de trabalho da habitação da Caixa, né? Então, e quando a gente olha, e aqui eu falei de contratos e falei de canteiro de obra, né? Então, a gente atua de ponta a ponta no processo. Numa primeira linha, que é o que as pessoas mais conhecem, que é o financiamento, que é a aquisição do imóvel, né? Mas tem todo um ecossistema, tem toda uma jornada no processo que começa muitas vezes no terreno que o empresário está prospectando para lançar um projeto daqui a 2 ou 3 anos. Tá? E vai buscar um incentivo na prefeitura, vai buscar um assessoramento da Caixa, e ao final, e é algo que no final da construção, que para o empresário é o habite, né? Ele tem a garantia de que aquelas pessoas, quando procurarem a Caixa, vão ter o financiamento garantido daquele imóvel, né? Então,
de uma ponta é um negócio que começa num sonho, né, numa ideia, num projeto, olhando uma área, ou própria, ou uma área prospectada, e depois aquela pessoa vai durante muitos anos com aquele financiamento, né. E aí, há um tempo atrás, a gente era um assunto nosso na Caixa lá, né, as pessoas vão financiar 30 anos, 35 anos, né. Não sei se tu sabe, o prazo médio de financiamento das pessoas, ele é no prazo máximo, sim. Mas o prazo que elas usam para quitar o seu financiamento, ele não chega a 10 anos. As pessoas quitam o seu financiamento entre 7 anos e meio e 9 anos. Então ele quita ou porque ele melhorou de imóvel, ou porque ele fez uma outra transação, ou porque ele juntou dinheiro propriamente e fez essa quitação, né? E aí, nós tivemos agora, recentemente, uma novidade, uma atualização com relação ao SFH, que a gente tinha um valor fechado ali, até 1,5 milhão o valor do imóvel, agora ele já está operacional, com 2.250.000, que ele pegou um grande volume de imóveis que nessa condição consegue entrar nas melhores condições de financiamento para as pessoas físicas e para as empresas também, né? E também a gente teve uma novidade recente que você comentou agora, que é as faixas do Minha Casa Minha Vida, né? O faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que é para imóveis até 500 mil e pessoas com renda familiar até 12 mil reais mês, é uma forma de dar um conforto para um público que eu gostaria de financiar no Minha Casa Minha Vida, mas a renda da família acaba extrapolando, né? E também abre mercado para as empresas olharem para um segmento abaixo do imóvel de entrada, no imóvel médio e intermediário, que certamente tem mercado para tanto consumidor, muito mercado consumidor, haja vista o que a gente faz num dia, né, na Caixa, e para o empresário, e quem faz parte do Hub, do Tijolo Hub, né, tem negócios para a gente conversar, para prospectar, para falar, e recursos também. A gente tem plena segurança do nosso peso, do nosso tamanho, da nossa importância, né? E logo isso nos traz responsabilidade no processo. Isso, qual é, assim, hoje um volume de Minha Casa Minha Vida perante o resto, assim, em termos de relevância? Ele é o principal Você diz com relação ao produto da Caixa? O total do crédito. O total do crédito. Exatamente. Eu te diria que hoje ele tem em torno de 60% do total do crédito. Esse é um produto que a Caixa é quase um monopólio, né? 99,9. Em que pese esteja aberto para todos os bancos, tá? Sim, pois é, até um dado que a gente não conhece. Todos os bancos podem operar. Por interesse, a Caixa opera. Entendi. Porque os outros produtos, ela concorre mais no mercado. Exatamente. Disputa, bancos. E aí as questões são muito de preferência, né? E eu te trago um dado, por exemplo, né? Algo que a gente faz muito bem, tá? Aqui eu te disse quantos que a gente assina por dia, né? Hoje a gente faz, com exceção, assinaturas manuais. É tudo via digital. Sim. É tudo via troca de informações. Sim, isso evoluiu muito. A parte burocrática, ela melhorou. Ela se esvaiu porque... digitalizou. Especialmente aqui no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Talvez em alguns lugares do país não tenha escalado da forma como a gente escalou, muito em função da enchente. Porque as pessoas não tinham como transitar de um lado para outro. Então a gente buscou, por iniciativa local da nossa superintendência, as assinaturas digitais. Então hoje o processo habitacional ele é super rápido e o cartório já está esperando que seja digital também, porque o registro do cartório ele é muito mais efetivo contra impugnações. Com certeza. Né? Tudo de bom fazer do jeito que a gente faz hoje. Essa conversa a gente depois aprofunda um pouquinho, que tem tudo a ver com o que o Hub propaga aqui, que é inovação, essa parte de tecnologia, né? Que eu acho que é muito legal ver uma empresa pública também que está olhando para isso também, a gente vê a evolução. Mas, Renato, só te pedir assim, complementando assim, a gente fala muito aqui dos desafios do mercado, né? Inclusive no nosso evento a gente trouxe um painel sobre tensões estruturais que a gente fala, né? E uma das coisas que se fala muito é a questão da mão de obra, tá? Que não tem tanto a ver com o nosso assunto, é um ponto que está assim, muito, muito problemático, né? Os custos de mão de obra subindo, o desinteresse também pela atividade na construção civil
E a gente vê a tecnologia como um caminho, né, para resolver esse problema e criar novas habilidades nas pessoas. E outro ponto que a gente ouve muito, que aí sim eu queria trazer, é o funding. Né? E esse é um ponto bem importante aqui, até conectado à tua reflexão anterior, né, desse mercado pessoa física, pessoa jurídica. E começa, né, com o projeto, né, lá do terreno, depois, né, aprovação, aí a PJ, né, e depois a aquisição final, né? Então tem muitas etapas. E quando a gente conversa com os empresários, sempre é uma preocupação a venda, né? Porque é isso, o né? Fim, né? O fim. E nós, né, e essa tem sido uma das nossas atuações, e falar aqui com os empresários, nós temos hoje uma estratégia, né, de produto que ele traz mais segurança, né? Então, que também tínhamos no mercado, ainda temos, né, empresários que produzem com recursos próprios e depois fazem a comercialização. E hoje, né, tem aumentado, né, a busca pela Caixa para fazer o financiamento da produção e traz muita segurança de funding. Então, ao aprovar um projeto na Caixa, nós temos é possível, né, então o empresário ele financiar uma parte da produção, pegar o crédito para a produção, mas também, se ele não quiser o crédito da Caixa, ele garante o funding para a venda, que a gente chama de alocação de recursos. Então, ele assinou o contrato com a Caixa, mesmo ele não tomando o crédito para a produção, ele garante o funding quando ele fazer o desligamento. E essa metodologia, entendemos assim, que traz segurança, porque o empresário lançou o projeto, ele pode contratar na Caixa e ele começa a execução, né? E começa a venda, ele pode ir vendendo. E a gente percebe quando há um financiamento na Caixa, né, as vendas elas aceleram, né? Acelera a obra, né, porque ele tem ele pode tomar o recurso na Caixa durante a obra se tiver uma venda, a velocidade de venda não aconteceu. E ele vai fazendo também o desligamento, né, quando ele assina o financiamento com a pessoa física, ele já amortiza lá do crédito na Caixa. Sim. Então Sim, é super casado. Super casado. Isso traz uma eficiência... Não tem distrato, né? Ele vendeu, a pessoa já fica com compromisso com o banco. Essa estrutura traz uma eficiência financeira, né, pensando no resultado final, né, do projeto, traz segurança e traz a segurança do funding. E o funding tem sido, né, assim, quando a gente olha de uma forma geral, uma das preocupações, né, sempre é um tema que é debatido. Nós temos, né, com o funding, né, principal do Fundo de Garantia, Minha Casa Minha Vida, que a gente tem, né, aí toda uma metodologia que garante, a gente não tem tido problemas, né, em relação ao Minha Casa Minha Vida, que é o funding, é o Fundo de Garantia. Já do mercado, né, que é o SBPE, nós temos a questão da poupança, né, que é natural. Quando há uma elevação de taxa de juros, a poupança perde a atratividade e você tem saídas. E você tem, né, buscado, então, metodologias, né, a Caixa tem estudado, há um olhar de captação de recursos, outras formas de captação de recursos, né, para que a gente não possa, né, ter, né, durante um ciclo, né, que a gente tenha um ciclo virtuoso, né, que toda a demanda ela tenha funding. Esse é um ano que a gente pode dizer assim, não faltou funding, né? Então esse é um ponto assim, então a Caixa tem buscado, né, via poupança, via LCI, que é um instrumento, né, de crédito, de captação que traz, né, esse estímulo, tem conseguido fazer essa gestão de ativos que nos possibilitou não ter falta de funding. Mas é um tema sempre de olhar, captação internacional, a Caixa sempre está estudando, mas, né, trazendo assim como um ponto importante, pensando da Caixa, essa estruturação, mas falando com os nossos empresários, de olhar essa estruturação que comentamos aqui, né, de contratação da alocação de recursos, garantir, né, o desligamento ou a produção mesmo. A gente faz quando a gente aborda o empresário, para nós é muito claro, o objetivo do empresário é concluir a obra e entregar o produto, né? É isso. E o cliente quer ter a garantia que vai receber o produto. Exatamente. E no meio do caminho tem o dinheiro. Ou de repente o cara tem o dinheiro para entregar todo lá, né, para o empresário, ou ele precisa de um crédito. Então todo o empreendimento que é transacionado com a Caixa, ele tem garantia de recurso ao financiamento para o cliente. E aí pode ser até que ele não queira financiar, ou ele é cliente de um determinado banco, enfim, mas está garantido o financiamento para todas as unidades daquele empreendimento. E a aquisição do terreno, como que funciona? A aquisição do terreno, ele tanto pode ser
tendo um vendedor, que não é muito comum no mercado, tá? Normalmente a empresa compra o terreno... Ou permuta. Compra com permuta ou compra propriamente com cash, né? Porque é mais prático para ela, tá? Embora seja possível ter um terrenista, né? Que daí ele vai acompanhar, em cada venda ele vai recebendo um pedacinho do terreno, daquela cota, né? Porque o terreno serve como uma garantia. Faz parte do processo, produção, né? Exatamente. Então, o início da cadeia ainda tem que ter um financiador, exatamente. Seja o próprio terrenista ou o caixa da empresa. O incorporador. Exatamente, né? Porque ele tem, nessa jornada que ele acaba acontecendo, as empresas vão aprovando obra, vão vendendo, vão iniciando e no correr do caminho a gente assina esses contratos com a empresa. Não vai acontecer da empresa ter, eu tenho o terreno, estou zero, de informações zero, e partir dali com o financiamento. Ele está fazendo alguma coisa, está lidando alguma coisa no terreno já, porque é dinâmico, né, o processo. Só para fechar um pouco esse tema do FANI, que eu acho que tem uma mudança até cultural do brasileiro hoje, que está buscando investimentos alternativos à poupança, né? Isso gera um problema de FANI para o investidor mudou, né? Mudou, né? Ele está mais informado, enfim, teve toda a revolução aí do mercado financeiro, né? Trazendo produtos e tudo isso. O quanto que isso está impactando, e você falou da LCI, né, Renato, que eu acho que é uma solução também que traz uma rentabilidade melhor para o investidor e também serve como FANI. Mas, e o quanto que a alta da Selic também impacta na dificuldade também, porque isso é repassado para o cliente, espremem as margens de todo mundo, e a gente está vendo um cenário, claro, possivelmente de redução da Selic, mas lentamente, né, dependendo da questão política também, né? Essa tem sido uma das preocupações, né, não só do mercado imobiliário, né, dos empresários, indústria, comércio, prestação de serviços, né, as pessoas físicas também. A Selic, a taxa de juros, ela é impactante, né, seja para quem produz, seja para quem compra, mas temos uma expectativa, né, assim, que se tenha, né, uma redução, né, dentro das casas, né, tem feito já perspectivas, né, de redução, né, mais acentuada a partir daí, gradativa e evoluindo durante o próximo ano. Mas é uma preocupação, por isso, né, assim, quando a taxa de juros alta, você precisa ser mais eficiente, né, buscar, né, então quando a gente olha, assim, todo o aumento da taxa Selic, a Caixa raramente aumenta, né, o seu preço, né, a taxa de juros, e isso nos traz, né, e por que nos permite? Porque a gente tem no crédito imobiliário uma inadimplência muito baixa. A Caixa hoje tem uma inadimplência de 1,16, né, uma inadimplência muito baixa. A metodologia de concessão de crédito, de avaliação de risco da Caixa é referência para o mundo, né, e por isso, né, quando se teve já exemplos de crises, né, em próprios Estados Unidos, né, e no Brasil sempre quando a gente olha o crédito imobiliário, quase nenhuma, né, assim, nenhum impacto, e isso nos traz, então, nessa gestão, que é o desafio, taxa de juros alta, uma gestão, então, inadimplência baixa, melhoria de processos, né, a inovação que o Thiago Nenê apresentou aqui, a assinatura digital, vai nos possibilitando que a gente reduza custos, né, e que as margens não sejam impactadas, né, e da mesma forma, né, pensando o empresário, né, que faz, né, precisa captar, esse tem sido um debate, né, a taxa de juros está mais alta, também fazer a gestão do empreendimento, né, como que consegue ter a melhor utilização, né, dos materiais, né, como acelera a venda também é outro aspecto, por isso falávamos aqui, né, de quanto a gente pode ajudar com o crédito na aceleração das vendas, porque o imóvel parado, né, no estoque, né, ele tende, assim, num cenário pode valorizar, mas num cenário pode estabilizar, mas se ele vende antes, né, os imóveis também, isso possibilita, né, uma melhor gestão. Então, entendemos que, né, nessa questão da taxa de juros passa muito por essa eficiência, né, e falando do Caixa, a gente tem tido esse cuidado, esse trabalho, e não tem dúvida, né, que os empresários também olhando na sua forma. Né? Queira ou não, é algo que não está nas nossas mãos, né? Não está na mão do empresário controlar a taxa de juros. É isso. Então ele tem que buscar o que eu posso fazer no meu negócio para ser mais eficiente, né?
E vocês, como empresa também, nessa questão do funding, estão tendo que ser criativos aí para tendo alternativas à poupança, que eu acho que é natural. Até a nova regulamentação que veio do Bacen, que elevou o teto, atualizou o teto dentro do SFH, ela também coloca um novo regramento para o compulsório da poupança. Ele está num período de transição, vai até o ano de 27. Então, a gente entende que essa solução, agora, ela dá um fôlego no processo, né? Porque, de fato, o investidor mudou, o poupador mudou, né? A poupança, ela tem mais hoje evasão do que novas. Como é que está esse fluxo de poupança Então, hoje? os números que a gente acompanha, ela tem se mantido estável, porque tem o que sai, tem o que entra e tem o que rende, que ele conta como uma entrada. Sempre que vai reaplicando. Exatamente, né? Ele vai renovando os valores, né? Então, o compulsório, que era um valor, o compulsório é a parte da poupança que o banco tem que congelar e não pode emprestar, tá? Então, ele foi reduzido, isso é muita grana. Então, como esse compulsório reduziu, só abre um valor muito grande para colocar no mercado. A gente tem assim que é uma solução que agora ela atende, né, a expectativa, né? Dá um fôlego bem legal. Foi uma das medidas. A poupança, o cliente ele tem liquidez diária para resgate, mas ele deve ser um investimento mais de longo prazo, normalmente, né, dos clientes. Tem o perfil do cliente, né? A poupança ela tem, né, assim, histórica, né? Quando a gente pensa assim, a poupança nasceu lá com a história da caça, né? Que os escravos, né, depositavam na caça para ter a sua liberdade. Então, 164 anos. Que loucura. E ela, assim, ela se criou uma cultura que a gente tem a poupança não só às vezes, né, o cliente de menor renda, né, nós temos clientes, né, assim, de todas as rendas, temos o jovem, tem o mais de idade, e é um produto muito simplificado, né, porque é simples, não tem tarifa, não tem custo, abre, né, 30 dias tem a remuneração, e a gente tem, assim, abre-se muitas contas, né, e se deposita muito, e tem movimentações, né? Assim, é o produto hoje, assim, um dos principais produtos, mesmo tendo alternativa de investimentos, muito utilizado pelo brasileiro. Isso é bom, né? Porque realmente, se tirássemos a poupança, teríamos um problema sério, se deixasse de existir a poupança. E o cliente vai utilizando, né? Às vezes, deposita para daqui 30 dias, vou deixar 30 dias. Tem clientes que já têm lá anos, né? Tem um cliente que faz a poupança programada, todo mês ele coloca um valor. Então, também tem sido um pensamento da Caixa, né, de como rejuvenescer a poupança, né, de trazer outros meios, né, assim, de valorização. É a Caixa que inventou a poupança, então. Começou com a Caixa. Até te ajudando também, é uma percepção pessoal, com alguma referência, né? O perfil do brasileiro e a sua capacidade de entendimento sobre finanças e sobre aplicações, ela não possui uma profundidade grande, e quando a pessoa busca outras linhas, outras formas de aplicar, ela precisa acompanhar. E para acompanhar ela precisa tempo. Mais complexo. E conhecimento, sabe? Então, sim, tem mais risco. Tem risco, tem muita coisa que envolve. Então, acaba que a poupança ela se torna uma solução para muitas pessoas por essa condição do perfil do dono do dinheiro, tá? Mas ele mudou, de fato, ele mudou, ele está em evolução. Talvez a grande maioria ainda esteja nesse produto, que é um produto simplificado, baixo risco. Seguro para ela, que ele conhece, o dinheiro está ali à disposição dele sempre que ele precisar, a hora que ele quiser, ao alcance do celular ou do cartão, né? Então, essa característica, ela é muito presente, né? Por óbvio, né? Quando ele evolui no seu conhecimento, ele tem essa expertise, ele começa a experimentar outros produtos. É um produto tão forte que ele é um sinônimo, né, de investimento da poupança. A gente fala poupança. Vou fazer, tô com a minha poupancinha lá, mesmo não sendo poupança, mas tu chama de poupança. Ela é uma coisa assim, virou uma palavra, né, impressionante assim a força. Eu queria trazer, Renato, um pouquinho, a gente estava falando aqui antes das enchentes, né? Você trouxe aqui, a gente está um dos tópicos que eu acho que é super relevante. E a gente está aqui até conversando dentro do 4º distrito aqui, né? A gente está localizado aqui, foi um ponto de
impacto grande da enchente, a gente teve mais de 2 metros de água aqui, a gente está no segundo andar, agora nesse andar não aconteceu nada, mas lá embaixo sim, e o estado como um todo é que sofreu. E a questão da moradia foi muito falada, né? Como é que a gente recoloca as pessoas, né, nas suas moradias, ajuda a construção de casas, enfim, governo federal e tudo isso. Como é que andou esse assunto? Como é que foi o envolvimento? Acho que até um feedback para a sociedade aqui, né? Ter um momento para vocês poderem falar tudo que foi feito. Muito bacana, né? E aqui é um momento assim de reconhecer, né, um trabalho, né, que a Caixa liderou com o governo federal, com o governo do estado, os municípios. O Thiago Nenê foi um dos nossos grandes líderes aí na condução. E aí a gente está aqui, né, no tijolo, né, e foi uma inovação que fez toda a diferença da atuação. Então, um produto que foi criado, Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que é o compra assistida. Por quê? Por que foi criado e ele vai ser um produto que vai estar à disposição, já está sendo utilizado por São Paulo, que teve também a mesma dificuldade. A dificuldade, assim, tivemos moradias, né, que foram interditadas, destruídas, e o desafio, como que você concede, né, para essas famílias, né, voltarem para casa, né, porque a gente teve aqui muitos abrigos, né, e muitas famílias ficando em abrigos, ou em casa de amigos, parentes. Um modelo de produção, né? Se você, vamos fazer a produção. Então, mesmo no Minha Casa Minha Vida, você levaria um tempo para aprovar projetos, construção, vamos pensar 3, 4, 5 anos. Isso. E aí a ideia, né, se surgiu, a inovação, vamos buscar no mercado os imóveis prontos, novos e usados até R$200 mil. E aí abriu-se um portal onde as pessoas jurídicas, pessoas físicas que tinham interesse em imóveis em estado de conservação, avaliados pela Caixa, fora das áreas de risco, pudessem informar lá, colocar a oferta até R$200 mil, a Caixa foi lá também verificar, avaliar se era 200, 150, 160. Ato seguinte, as famílias sendo selecionadas pelo Ministério, né, que tiveram, né, se enquadravam os imóveis. E os imóveis disponíveis. É um processo onde a família, então, e estamos aí numa fase, depois o Nenê traz um pouco mais de detalhes, né, onde a família, então, selecionada, ia lá e escolhia o imóvel. E a gente está chegando, né, já superando a 8.500 moradias aqui no Rio Grande do Sul. Mas essa família tem um benefício de taxa? O que não, que é? Não, é doado. O governo federal... O governo federal fundo perdido. Assim, todo mundo, o que foi dito, anunciado pelo governo federal, através do presidente Lula, disse que todas as pessoas que perderam a sua casa na enchente iriam receber uma casa, até R$200 mil, tá? E a gente começou, né, quando o produto foi criado, digamos que você tem um imóvel para vender e tem um beneficiário para comprar. Então você, vendedor, vendeu um imóvel para um dos beneficiários que perdeu a sua casa na enchente e o governo federal te pagou e deu o imóvel para outra pessoa, doado, de até R$200 mil. Então, o número de hoje, a gente fez 8.529 imóveis já foram entregues no Rio Grande do Sul. Você deve ter movimentado muito. Não, a gente vai chegar ali, tu vai ver assim, a grandiosidade desse número, né? E a gente tem ainda em curso, a gente tem em andamento, a gente tem mais de 1.500 unidades. Então, vai passar de 10 mil imóveis que estavam à venda nas imobiliárias e que foram vendidos à vista. 2 bilhões, né? Assim, é muito dinheiro que entrou, né? E tem um mapeamento de quantas famílias foram impactadas efetivamente? Sim, assim, a gente tem o número máximo de famílias até então, que são as que foram comprovadas através dos trabalhos que as prefeituras fizeram. As prefeituras tiveram um trabalho muito grande nesse processo. O número é de 16 mil famílias, 16.326, que é uma lista fixa das pessoas que podem procurar Essas perderam as casas. Perderam as casas e elas estão à disposição para procurar em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Tá? E a gente já tem, hoje, esses mais de 8.500 que já assinou o contrato, e o contrato já dá direito ao acesso à chave, né? Só em Porto Alegre, a gente tem mais de 3.600 famílias que já assinaram. Como é que a família prova que ela perdeu a casa? Existe Quando as prefeituras fizeram um mapeamento, identificaram durante a tragédia aonde a pessoa morava, um trabalho social muito grande. São projetos que foram apresentados no Ministério das Cidades.
onde se apresentou todo o cenário daquele lugar, e disse assim, ó, aqui tinha uma casa que morava a tua família, aqui tinha outra casa, morava outra família, e assim foi feito. Com imagens. Com imagens, satélites, aí tinha o trabalho social, as agentes comunitárias de saúde, a escola onde a criança estudava, assim, um trabalho gigantesco. Esse trabalho resultou em famílias habilitadas. E essas famílias habilitadas, a Caixa disse para elas, acha o imóvel que a gente paga. Vai acontecer uma migração, né? Eu estou pensando aqui de todo mundo. Não, aconteceu uma migração. A gente está tendo aqui, por exemplo, da região Porto Alegre Metropolitana, comprando muito no litoral. Assim, ó, desses 8 mil e tanto, a gente não tem como dizer exatamente de onde é que as pessoas saíram. Mas, Tramandaí e Cidreira, as duas tiveram mais de 500 imóveis, as duas juntas. Eu digo, os impactos da enchente para a cidade de Porto Alegre, pensando em Porto Alegre, a gente vai sentir durante um tempo depois, porque isso demora. Até a pessoa achar a casa nova, sair daqui, e aí a economia vai sofrendo aos poucos. E aí a economia ela se adapta, porque muitas pessoas quando eu estava num encontro com as lideranças ali das ilhas, a Ilha das Flores, 98% das pessoas da Ilha das Flores já saíram de lá. 98% das... mas é que tem lugares que são inabitáveis. Isso. Quase, não. Então, assim, eles saíram daquele essa informação da Lisandra, se eu estiver falando errado, foi a Lisandra que me disse ontem, 98% das famílias aprovadas já saíram. E é um ponto importante, assim, que a gente, além das enchentes que agravaram, nós tínhamos alguns pontos, né, por exemplo, que não eram inadequados, né, vamos pensar. Sim, impróprios. Nós tínhamos nas alças das pontes, nos diques, né, então possibilitou, né, essa questão do compra assistida, de resolver esses pontos também que foram atingidos com as enchentes e trazendo segurança, né, que já estavam, né, famílias que já estavam numa insegurança há muito tempo. Né, as próprias pontes ali possibilitando a retomada de obras, os diques das obras que vão acontecer. Né? E aí, Fred, tem um dado que a economia se adapta, mas ela se adapta e vai ser muito melhor. Pelo seguinte, ó, se a gente teve 8.500 imóveis, nós tivemos mais de 8.500 vendedores. Sim, esse dinheiro circula na economia também. Que recebeu de maneira pulverizada, com um monte de donos. Que era um imóvel que era alugado, era um bem também próprio. Tem assim, né? A desgraça de umas vezes porque, assim, a oportunidade. Porque tá indo para a praia, você falou, né? A praia vai criar um mercado. Exatamente. Novo, né? Então, essas quantidades gigantescas de vendedores, esse valor entrou em consumo, entrou na melhoria de um imóvel, troca de... 2 bi na economia. Vai bater em 2 bi na economia pulverizada. Quando é que isso acaba? Isso tem prazo? O programa, o Compra Assistida, nesse formato de indicação, as listas que saíram, a última lista que saiu agora no dia 5 de dezembro, ela é a última lista anunciada, tá? E as pessoas que saíram na lista, ela tem um prazo de até 60 dias para começar o processo na Caixa. Tá? Então a estimativa, e pela experiência que a gente tem, o número vai passar de 10 mil, com certeza, e a gente vamos ter pessoas assinando o contrato ainda em março, em abril, porque depende. Tem os 60 dias, aí tem muita gente faz no último dia. Aí tem o tempo do engenheiro ir lá, fazer a vistoria, talvez o imóvel não seja aprovado, talvez precise fazer algum pequeno ajuste, que é feito normalmente esse pequeno ajuste. Sim. Depois a gente vai marcar a assinatura do contrato, que é digital, na maioria das vezes é assinatura digital também. Então ele tem um tempo, eu imagino que até março e abril ainda a gente vai ter. E essa turma que saiu quando ela sai da casa que ela tinha, ela perde esse imóvel? Essa casa que ele morava, tá? Exceto o imóvel de aluguel, porque o benefício é para a pessoa que morava no imóvel. Se é um imóvel alugado e tinha uma pessoa alugando, era para aquele que alugava, para quem morava, não era para o dono do imóvel, que era o locatário. Tá? Todo mundo que saiu do seu imóvel próprio, ele faz parte do programa, esse imóvel ele é destinado à prefeitura, tá? Sendo ele regularizado ou não. Tá? Então tem várias situações do imóvel que ele morava numa situação irregular, um imóvel... Sim, aí já a prefeitura já assume. Mais ocupar, e se era numa situação regular, aquele imóvel vai ser doado para a prefeitura, faz parte do processo. Vira patrimônio. A prefeitura vai fazer uma praça, vai fazer alguma coisa naquele lugar para não ter mais moradia. Porque é uma área que é inadequada para moradia, né? Sim. É que nem sempre né? Às vezes tem algum caso que pode ser que a gente
Foi só a enchente, né? Como aqui no bairro, por exemplo, que depois voltou. Mas Mas sabe esses que- casos que foi só pontual, via Não de tem. regra... A pessoa tem que perder o imóvel. Ela não tem, ela tem que voltar para o imóvel dele. Entendi. Então, a gente tem várias situações onde a água subiu, desceu, destruiu o imóvel. Isso. Ele acabou ali por dentro, mas ele não perdeu o imóvel. Sim. Tá? Diferente dos que outro que o imóvel foi levado. Sim, aí é os casos até mais no interior que teve, acho que teve as enxurradas aqui. Aqui na região das ilhas, na região das pontes ali, sim, foi as imagens. Não, eu sei, eu vi. Terrível, né? Foi até Foi Rio Grande inacreditável. todo. Santa Maria foi muito atingido Ali também. foi realmente uma enxurrada. E aí é uma questão que é algo que pegar como referência, né? Ontem eu acompanhei lá na Pedro Boticário uma entrega de uma doação que o Sinduscom organizou, construiu imóveis lá para 31 moradias, até ficar aí os parabéns para o Sinduscom por ter feito esse movimento muito exitoso, muito digno, assim, um gesto muito bonito, né? A sociedade civil se organizando para isso. Tenho certeza que o pessoal que faz parte do Tijolo Hub também participou. A gente acompanhou com o Sinduscom, o presidente, isso, o Cláudio. né? E o Cláudio esteve lá fazendo a entrega. Mas eu quero puxar o assunto pelo seguinte, mesmo tendo o recurso, tendo a área, tem o tempo da construção. Então, levou o tempo mínimo possível para ficar construído o imóvel, esses imóveis, né? São imóveis novos, assim, ó, brinco. Sim, são casas, né? São casas, assim, ó, espetacular, né? Assim, nota 10. Mas levou o tempo que leva para construir, né? Esse é o problema. Este daqui, o imóvel estava pronto. Então Sim, foi o tempo de achar o imóvel. Emergencial. Né? Aí tempo de achar o imóvel. Então essa foi a grande sacada do programa, né? Foi. E aí as pessoas que não forem contempladas aqui, ou que não encaminharem, enfim, por N situações, elas vão ficar para os imóveis que estão sendo contratados e que estão em produção. Que no futuro terá um imóvel novo para ela, voltando ao ponto, né? Todos vão receber um imóvel, todos os que perderam. Neste momento, o compra assistida, ele está e é muito exitoso. Num outro momento, os imóveis que a gente está contratando com as construtoras, que são as operações coletivas. Bom, gente, muito boa. Aqui eu vou passar para um próximo tópico, até porque o nosso tempo já está se terminando aqui. A conversa muito boa, porque são todos assuntos aqui do nosso dia a dia do Hub mesmo. E eu queria falar um pouquinho de futuro, né? Então, cenários para... Nós estamos já virando o ano aqui, estamos em dezembro aqui, quase terminando 25. E eu sei que vocês têm algumas novidades aí para trazer também, em primeira mão aqui para nós, que vocês já puderem falar e anunciar. Sim. E como é que vocês estão enxergando um pouquinho, além dos produtos novos, assim, o mercado, né? Cenários de... A gente está num um ano eleitoral aí vindo pela frente, né? E como é que vocês estão vendo isso? Nesse aqui, depois o Nenê também traz, o que a gente tem, assim, um orçamento para o próximo ano de 5,6%, 6%, a Caixa prevê essa evolução de orçamento. O que traz também um ponto assim, que colabora muito com essa estruturação de orçamento. Você está aqui o exemplo que a gente iniciamos nesse ano, que é o Porta de Entradas do Estado, né, uma parceria que se tem hoje, são 270 milhões já de aporte do Estado, que ele traz uma complementação ao Minha Casa Minha Vida, né? São os R$20 mil, que era um problema que estava muito, né? As consultoras, a entrada, né? O Minha Casa Minha Vida via de regra 80%, as consultoras financiavam, isso trazia um problema, né? Às vezes de inadimplência ou a questão até de um endividamento maior das famílias. Então isso, pensando para 26, é uma excelente novidade, né? Porque também vai ser um instrumento de fortalecimento, e a segunda fase começou apenas agora, então vai estar para o próximo ano. Também o que a gente tem percebido, nos aproximamos muito, além do Estado, com os municípios também querem fazer parcerias, então seja na questão do terreno, né, na questão de participar com o terreno, seja na seleção das famílias, né, então isso também entendemos, né, que pode ser, exemplo do subsídio do Estado, ter mais um subsídio, como tivemos aqui em Porto Alegre. Então a gente olha assim, para 26 com muita expectativa, né, assim, primeiro de orçamento garantido, segundo dessas parcerias, né, que a gente, público-privado, com construtoras, com essa questão, né, de ir mostrando o quanto é importante, né, governo federal, Estado, municípios, Caixa,
isso nos leva a ter um ano, né, assim, a turma pode ficar tranquila que financiamento não vai faltar. E iniciativas, né? Muita gente querendo fazer. E produtos, a gente tem umas boas novidades aí, né? Estava comentando contigo, Fred, já fica aqui o convite, a gente tem uma pré-agenda para o dia 15 de janeiro, vai vir um convite formal aqui para te encaminhar os teus parceiros, né? Sobre retrofit. Tá? Então, o que a Caixa está fazendo um movimento muito grande e é um movimento inteligente, que é fazer a retrofitagem de prédios antigos e torná-los prédios novos. Como esse aqui que a gente está, que tem 100 anos. Como esse daqui, né? Então, eu tenho falado com alguns empresários, corretores, construtoras, então, e tem essa demanda, tá? Então, no dia 15 de janeiro a gente vai fazer uma reunião lá no nosso prédio para apresentar as facilidades. Mas o que é o retrofit, tá? O retrofit, numa evolução que a Caixa construiu normativamente, ele considera o prédio que tem hoje no local como parte do terreno. Entendi. Então, ele já entra com um valor maior. Bem maior. Antes ele teria que considerar só o terreno e tornava inviável, porque tem uma estrutura que será adaptada. Então ele considera como terreno e permite operar no Minha Casa Minha Vida, operar no SBPE, operar no mercado, todas as linhas de crédito da Caixa. Ele pode transformar o prédio no Minha Casa Minha Vida. Ou num empreendimento de média e alta renda ou de altíssima renda, como desejar. Tá? Então a gente tem hotéis antigos, por exemplo. É possível adaptar. Sim. Prédio de escritório, é possível adaptar para moradia. Bom, esse aqui era uma fábrica que virou escritório, né? Exato. Então tem N situações que podem ser adaptadas através do retrofit e a gente tem isso como um dos projetos assim, muito importantes da Caixa para o ano de 26. Então a gente conta muito legal, com a participação do tijolo. Tem tudo a ver com o momento aqui, né, da cidade, também a gente estava falando do centro histórico. E a Prefeitura incentiva também, a Prefeitura vai estar presente conosco, porque há uma preocupação. Ali o centro histórico está bonito de ver, né? Tá legal. Ele pode se tornar um lugar com muito mais pessoas morando lá, inclusive. E aqui a gente está numa região industrial, aqui, né, o Quarto Distrito como um todo, que está se reinventando, né, muito nessa âncora da inovação, mas também ressignificando, né, uma área que era, naquele momento da cidade, a indústria fazia sentido, agora não faz mais. Assim como o centro também, né, modificou e é uma região que tem toda a infraestrutura pronta, né, não tem por que a gente não ocupar e ter essa vacância toda. Então, muito legal, vamos ficar atentos aí nas novidades para saber como é que o pessoal acessa isso, mas depois vocês vão ter Com certeza. Um capítulo especial. Assim, é uma sacada muito interessante, muito inteligente. Grandes oportunidades tem ao dar esse olhar para os prédios antigos, fazendo a retrofitagem deles. Pessoal, bom, a gente está aqui na última etapa, então, fazer as perguntas tradicionais aqui que a gente gosta de ouvir dos nossos convidados aqui. Então, vou começar com a primeira pergunta, que a gente sempre pede uma dica de livro, né, que vocês, não precisa ser necessariamente de negócios, pode ser um livro de entretenimento, né, algo que vocês gostaram de ler ultimamente, né? Então, vou começar pelo Renato, né, pedindo essa dica aí. Vou dar uma dica mais geral, assim, a gente tem muitos, né, na linha empresarial de gestão de liderança, mas eu tenho estudado, sempre vendo uma questão do desafio, o equilíbrio físico, mental e espiritual. Eu sou estudante de logosofia, então tenho lido muito sobre logosofia, e a sugestão aí de conhecer logosofia. Como é que é isso? É um autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento e buscar em cima, né, de como se conhecer, ver como você funciona, as leis funcionam, né? Vamos anotar aqui já. Bom. E eu vou dar uma dica do último livro que eu li, que foi um dos melhores livros que eu li há pouco tempo. Um livro chamado Perennials, que fala sobre a geração X, que se relaciona com todas as outras gerações ao mesmo tempo. Um livro fantástico, assim, um livro muito bom, Perennials, o nome do livro. Assim, é espetacular, uma leitura muito gostosa, muito boa de fazer. É um autor espanhol. Um livro assim, maravilhoso,
fala das relações intergeracionais. Que legal. E do papel Cada vez vai ser mais exatamente, presente, né? O papel da nossa geração, que está ali dos 40 ou 50 anos, 50, 60 anos, com os jovens que estão entrando no mercado com a geração alfa, com os baby boomers, com todas as outras gerações. Assim, é um livro muito bom, uma visão bem interessante. Vale a pena a dica. Perennials. Eu me encaixo nessa turma aí. Boa leitura. Muito bom. Gente, um aprendizado. Um aprendizado aí de carreira, de vida. Sim, um aprendizado, o quanto adaptação, né? De você se adaptar. E o adaptar é na linha de não só aceitar, né? Mas sim de transformar, né? Então, a gente pega o exemplo aqui das enchentes, vamos pegar o exemplo, né, da transformação digital que vem acontecendo, você precisa mudar a tua forma de pensar, se adaptar, né, para que você consiga estar sempre à frente do tempo. Né? Então, a gente fala o tempo todo de adaptação quando se fala em inovação hoje, né? Porque a transformação é muito rápida. Então, hoje o que se fala nas empresas é muito em como que a gente consegue, né, tá sempre acompanhando isso. Então, não dá para ficar preso ao passado. Tudo a gente tem a tendência de querer ficar no status quo, né? Então, é difícil, mas é importante. Aprendizado para mim, um pouco do que o Renato colocou também, mas numa adaptação do que eu tenho controle a fazer. Tá? Num pensamento bem estoico, no sentido, está ao meu alcance, farei. Não está ao meu alcance, como que eu posso adaptar de alguma forma? Porque isso também é colaborar e pensar sobre soluções, que é algo que vocês fazem aqui, talvez não esteja diretamente ao alcance, mas ao trazer o assunto, é uma forma de aproximar dele, né? Então, o que está ao seu alcance, faça. Se não adianta a gente ficar aqui chorando que a taxa de juros está alta. Não vai adiantar, sim. Às vezes até chorar é bom um pouquinho, tá? Mas já passou, tá? Engole o choro, parou, deu, né? Relaxa, extravado, deu bom. E agora, o que eu faço? Não faço nada, então vou buscar outra coisa, né? A última aqui, gente, do ping-pong, o que uma habilidade que todo líder deve ter? Renato, começando aqui. Eu entendo assim, sempre tem momentos que se fortalece alguma das habilidades, competências, mas uma é o líder servidor, né? Servidor e acho que esse é um dos... Hoje, para mim, é o... Eu ouvi ontem isso num podcast, que eu escuto a pessoa falando exatamente isso, né? Que o líder ele tem que ser... não é aquela coisa de hierarquia mais alta para em cima, é a questão de o líder que é o bom líder entende isso e consegue atender, né, as pessoas. E sendo o servidor vai se conectar, né, com todo muito legal, o ecossistema, né? Fantástico. No livro Perennials tu vai encontrar a referência sobre isso também, de ser servidor. Para mim, o ensinamento é ouvir. Tá? Ouvir para ouvir. Eu acho que é algo, para mim, é muito importante, né? Para entender dentro do que a pessoa tem para expressar, que ela tem a experiência dela e traz, então é importante ouvir, é uma característica importante. É importante o líder estar aberto, né, a escutar as pessoas, porque não criar nenhum tipo de bloqueio, né, que isso realmente impacta muito nas relações. Gente, por último, a gente sempre pergunta, até porque nos ajuda aqui nos nossos próximos episódios, quem que vocês gostariam de ver aqui, né, sentado na cadeira de vocês aí nos próximos episódios. Pensando, né, a questão até de mercado imobiliário, né, o secretário aqui, né, do Estado, da Prefeitura também, sobre, né, essa questão urbanística, né, do crescimento das cidades, como que está, né, o pensamento, da onde que as cidades crescem e os apoios, né, tanto do Estado e da... Germano, da Prefeitura? Acho que é um bom nome, né? Já esteve conosco no evento presencial, mas não no podcast ainda. Eu faço uma sugestão, até para ter uma troca de experiência, né? De repente um pessoal dos construtores da velha guarda, dos mais antigos, para trazer, para conversar com os clientes, as pessoas que pensam, para trocar, para ter essas ideias, né? Há pouco tempo eu conversei com o pessoal da USPA, conversei com, né, com o Lucas, uma reunião muito boa, assim, nota 10. Bom nome. Né? É um bom cara para trazer aqui também para conversar. Não sei se ele já esteve aqui conversando com vocês. Ele conhece bem, mas nunca teve um podcast. Acho que daria uma conversa boa com o Lucas. Ótimo. E alguém da velha guarda aí das construtoras, assim. Sem fazer um contraponto. Exatamente. Para ver o que evoluiu, o que dá para evoluir, porque sempre tem alguma coisa a agregar, né? Sempre tem alguma coisa a agregar.
Legal. Gente, pô, muito bom, obrigado pelo tempo de vocês estarem conosco, né? Espero que a gente tenha conseguido aí passar bastante informação para a nossa turma aqui. Queria dar um último espaço, né, para vocês fazerem alguma palavra final, enfim, algo que vocês queiram passar, né, para a nossa audiência aqui, e dizer que estamos sempre aqui de portas abertas. Foi o primeiro de muitos aqui, porque a Caixa tem que estar sempre conosco aqui. Sim. Então a gente vai estar chamando vocês mais com certeza para a gente ir atualizando os assuntos aí. Agradecer, Fred, o espaço muito especial de estar conversando aqui com o mercado, reforçar, né, nós... Aqui foram vários insights, todos os nossos times, né? A gente tem as nossas agências, temos a superintendência à disposição, né, para aprofundar alguns temas. Também, né, criamos dois escritórios de atendimento, temos um aqui no Sinduscom, uma unidade onde possibilita os associados serem atendidos, marcando reunião, vai os nossos especialistas, e também no litoral, Capão da Canoa, também temos um escritório. Então, sempre a vontade é estar próximos, né, para poder ouvir e fazer as construções. Excelente. Agradecer imensamente e dizer que estou sempre à disposição, né, para participar, para ajudar a construir, para ouvir, né, e se de alguma forma puder colaborar também. Excelente, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.